Salve, salve, galera! Eu sou o Astro, redutor de danos e psicólogo. E hoje a gente tá aqui no Bolando com Cuidado, um projeto Pega a Visão, que é voltado à prevenção combinada e redução de danos. E a visão de hoje vai ser sobre acesso à cidade. Lembrando que o podcast está acontecendo pelo Centro de Convivência Edley, uma instituição civil pensada na redução de danos também desde 98. Bora conversar com os nossos convidados. Bom dia, gente. Obrigada por estarem aqui. A gente tá aqui com a Dani Urso Grande, é isso mesmo? Isso mesmo. E o Rodrigo, Museu da Cidade de São Paulo. E você tá pelo... Eu tô por vários lugares, mas acho que o convite vem pelo núcleo de JET nas bases, que é uma circulação no território. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem um pouquinho pra gente se conhecer. Você prefere começar? Posso. Tá bom. Então, eu sou terapeuta ocupacional de formação, atuo há 14 anos aí no SUS e... Dentro do núcleo de JET nas bases, que é esse núcleo que eu criei, assim, junto com outro amigo meu, professor, para pensar uma forma de formação que fosse de circulação pelo território. Então, na terapia ocupacional, a gente está junto com as pessoas, onde elas convivem e vivem, e aí a gente vai atravessando aí esses mapas que... não permitem muitas pessoas circularem, então eu vou trazendo as estudantes para lugares e movimentos sociais, projetos culturais, então é um pouco por aí. Quem me acolhe hoje na USP é o Laboratório Pacto, que inclusive é um grande parceiro do Edley já de 1000 anos, assim. Então eu sou uma geração de terapeutas ocupacionais aí que vem parceirando com o Edley. Mas fora isso, eu tenho uma grife de moda, que é uma coletiva de moda, que é a SP Paris, que eu tô vestindo. Eu até trouxe aqui para vocês, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, que é esse movimento de rua. Eu amo. E esse aqui é o picho do MRGS. Eu deixei uns para entregar também para a Nath depois. Então, essa coletiva de moda que, né, traz o picho na frente, mas a ideia é trazer a tipografia das ruas, reaproveitando as roupas, então trazer essa dimensão assim da cidade, que o picho ele é enquadrado como um crime ambiental, né? E aí a gente vem ressignificando isso, que quem é o criminoso na cidade são os pichadores, e aí trazer a força de reaproveitamento das roupas, de criar roupas, da criatividade, da moda que tá dada, todo mundo, né, vive isso. Então é isso, eu tenho uma circulação pelo território pra gente trocar aqui, mas acho que essa é uma coisa que eu queria me apresentar assim, Muito tá bom? Muito obrigada pelo convite também. Tamo junto. Vou começar agradecendo também pelo convite de estar aqui junto com vocês hoje. O meu nome é Rodrigo, minha formação é em História da Arte, me formei em graduação e mestrado em História da Arte pela Unifesp, e eu atuo com educação não formal desde 2010. Né, trabalhando em exposições de artes, em museus, e atualmente estou como assistente de coordenação educativa no Museu da Cidade de São Paulo. Então, a gente, além de atuar na coordenação do núcleo educativo, né, que a gente recebe os visitantes, propõe visitas, oficinas, atividades artísticas, educativas, pedagógicas, né, para os públicos, a gente também desenvolve outros trabalhos, né, como o projeto que a gente está agora desenvolvendo em parceria com o Edley, que é o projeto do Beco Vivo, um dos 13 espaços do Museu da Cidade, aqui em São Paulo, promovendo ali o centro de convivência, né, na região da Sé, ali junto com o pessoal do Edley. Muito bom, inclusive. Bora pro bate-papo, então? O que vocês entendem quando a gente fala sobre acesso à cidade, né? E aí, qual foi o momento que vocês se perceberam, né, começando a pensar sobre isso? O acesso à cidade é um tema um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco espinhoso, né? Porque por mais que a cidade, a gente pense no direito de ir e vir, e que qualquer cidadão teria seus direitos garantidos de poder transitar e se apropriar da cidade, a gente sabe que isso não acontece efetivamente, né? A lei fala que todos são iguais perante a ela, mas a gente sabe que está todo mundo permeado por marcadores sociais e que isso vai determinar como que se dá a sua experiência mediante a cidade, né? Então, a gente precisa começar, acho que, entendendo que nem todo mundo é igual, todo mundo é bastante diferente em si, pelas suas condições, pelas suas características físicas e sociais, né? E a sua experiência na cidade, ela vai ser diferente de acordo com as suas características, né? E a ideia, eu acho que não é nem tentar homogeneizar isso, né? Porque se a gente tenta homogeneizar, a gente tenta ter um apagamento dessas diferenças, mas como que a partir dessas diferenças a gente pode proporcionar uma experiência, né, com qualidade
a partir dessas diversas características que cada um possui, pelas suas diferentes realidades e condições, né? Então, o acesso à cidade, ele, infelizmente, hoje ele não é para todos, mas a gente está numa tentativa de que, pelo menos no que eu acredito, de que estamos tentando buscar uma democratização até por um exercício de cidadania, né? Sim. Que todos deveriam ter essas oportunidades aí asseguradas para poder vivenciar e experienciar a cidade, né? Uma coisa, inclusive, aproveitando, que eu achei muito bacana, né? Que ela trouxe justamente, né, dessa questão da linguagem das ruas para vestimenta, né? Como que a gente poderia vestir a cidade, né? E pensar no picho como uma linguagem aí que está dada na cidade, né? A gente, querendo ou não, independente se é um crime ou não, ela é uma realidade, tá aí, né? E a gente não pode fingir que isso não existe, né? Eu acho muito bacana. Poderia ser muito mais cinza se não tivesse o picho. Com certeza, com certeza. É o que torna as coisas vivas, né? E Sim. dinâmicas. Eu queria fazer uma viagem, assim, porque eu vim pensando no caminho, Astro, que eu morava aqui nesse bairro. Até contei pro Rodrigo, eu nasci aqui, né? Eu nasci do outro lado, ali no Glicério, e quando eu era pequena eu circulava muito por aqui. Então, aqui do ladinho da Adley tinha uma feijoada que meu pai me trazia quando eu era criança, assim. Então, eu tinha uma escola de teatro que o meu tio, mano, fez das tripas o coração e ele abriu uma escola porque ele era muito apaixonado por teatro, assim. E aí eu vivenciei muito esse bairro, a circulação por aqui, assim. E aí eu acompanhei muito a mudança também, né? Então, a Vila Itororó aqui, que eu estava comentando com você, eu convivi mesmo. O teatro dele era bem do lado ali da Vila Itororó, que é esse centro cultural hoje, né? Que aí é um patrimônio mesmo, tombado, assim, com casas que muito históricas, mas que eram ocupadas como cortiços, assim, né? E aí eu convivia muito com as pessoas na rua. Eu lembro que eu era criança, então eu andava sozinha. E não era uma coisa muito comum, assim, andar sozinha pelo centro, né? Minha família sempre com muito medo e tal, mas eu... Voltando para cá hoje, assim, eu fiz uma caminhada maior para chegar até aqui. Eu achei isso muito foda, assim, de enxergar os contrastes, né? Mas de enxergar que aqui esse bairro ainda tem um lugar mais comunitário, assim. A gente estava falando da formação dessas casas e tal, mas que eu, pensando como eu andava quando era criança, assim, adolescente, era muito louco, assim, porque não era muito comum, assim. Os meus amigos, por exemplo, que não circulavam como eu circulava. Eu tinha uma possibilidade, assim, porque a gente vai ganhando confiança, assim, para andar, né? Quando criança. E hoje, no que eu penso, assim, do meu trabalho, ao longo desses anos, que eu fui me movimentando muito pelas periferias de São Paulo, assim, porque, né, a formação na USP é uma formação que, para mim, a gente tem que devolver isso para a sociedade, assim. Então, na minha obrigação como cidadã, assim, eu fui trabalhar onde eram os trabalhos, e geralmente no SUS é isso, assim, a gente pode trabalhar no centro, entender o centro como periferia, assim, entendendo os contrastes e falar sobre isso se vocês quiserem, mas trabalhando nas periferias eu fui entendendo mesmo que era muito difícil para as pessoas entenderem de onde eu vinha, assim, e aí eu fazia essa circulação, eu fazia essa transição no contrafluxo, óbvio, então muito privilegiada, não pegava o transporte cheio, sempre ia sentada, né, mas eu demorava 3 horas para chegar, por exemplo, no Parque Miami, que é no Fundão de Santo André, assim, que é na beira da represa. Então, acho que quando eu ia levando essas pessoas para fazer uma circulação, assim, eu usava o meu lugar de circulação para fazendo esses tensionamentos. Vamos ver como é que é esse centro, vamos ver o que é que tem e tal. Mas eu acho, Astro, que as pessoas, elas vão... Hoje eu entendo que elas vão criando... A gente entendeu o que é a periferia e o que é centro, né? Então, o direito a essa circulação tem a ver com também como a gente se coloca, né? E aí, o coletivo lá do Grajaú, que eu fui somando muito lá no território quando eu trabalhava lá, eu acho massa porque eles vão dizendo que São Paulo começa ali no Grajaú. Não tem mais para onde crescer, na beira da represa ali, Billings, né? E aí, essa ideia de que o centro é onde a gente quiser que chame de centro e periferia. Então, eles foram criando os coletivos, principalmente artísticos, culturais, experiências, porque tinha uma ausência do poder público. Sim. E aí, não precisa ir para o centro para fazer as coisas. As coisas, quem quiser vai lá, porque lá tem coisas muito fodas que acontecem que não acontecem em lugar nenhum. Por exemplo, as manas que são as minhas parceiras da Roda de Afeto, que velejam lá na beira da represa. E quem é que veleja? Só os boys velejam lá no Guarapiranga, porque é isso. Mas tem um coletivo lá, muito massa, que veleja. Então, essa ideia de circulação, para mim, me interessa muito, assim. Mas é uma grande questão,
deslocação, assim. Então depende muito de como é que eu vou entendendo. Mas sou eu que vou me deslocando, saca? Sim. E- Desculpa, Pode mas é falar. quase que Desculpa, falei uma, muito, foi uma mal. mudança de perspectiva. Sim, acho que era isso que eu tava querendo dizer. Né, de você pensar, né, descentralizar uma região Sim, geograficamente tida como centro, mas a partir da vida pulsante ali em outros campos, né, ele se torna então uma centralidade de como se dá as relações ali, Sim. né? E é muito doido pensar isso, porque o centro vai realmente é, hierarquizando, né? Onde você vai acessar, quem é que pode entrar nesses espaços. Hoje em dia a gente tem os parques que estão todos cercados. cercados, enjaulados, né? De alguma forma ali. Sim. E aí as pessoas vão tendo que se virar para conseguir ter acesso, né? E quando você fala desse lugar da periferia que vai fazendo seus movimentos para também ter cultura nesses espaços para não se deslocar até o centro, a gente ainda está falando de um lugar que pensa a cultura, né? Mas quando a gente está assim na rua, por exemplo, que as pessoas já têm que estar pensando no corre, é muito doido também trazer a demanda da cultura, porque muitas vezes eles já estão produzindo a cultura, mas por não se olharem, né? Muitas vezes assim acontece, de não perceberem que o que estão fazendo também é cultura, né? E aí, puxo já para a pergunta, que é quais são os espaços que vocês forem entendendo que a cidade pode oferecer acolhimento, né? A partir desse acesso à cidade que a gente está conversando, e quais são as barreiras da cidade que vocês também percebem que é imposta? É uma pergunta. É uma pergunta. É São a duas. pergunta, né? É uma dentro da outra. Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, pelo que eu estou pensando agora, de imediato, eu acho que existe todo esse movimento, né, das pessoas criarem suas próprias dinâmicas dentro desses centros em regiões expandidas que não estão localizados ali num espaço geográfico delimitado, mas existe, de certa maneira, uma ausência do Estado, em que você não tem uma possibilidade de institucionalização da produção cultural daquele lugar. Né? Existe a dinâmica viva, né, estabelecida pelas pessoas que ocupam aquela região, mas carece de, por exemplo, um equipamento cultural, né, da prefeitura, do estado, seja lá qual a esfera, né, do governo, estabelecer um ponto em que as pessoas possam se articular e se movimentar e estabelecer ali o que elas querem de fato, né, como que elas querem produzir e experienciar a sua própria cultura. Né? Coisa que em algumas regiões, por exemplo, sem o mínimo de esforço isso aparece, né? Mas para atender a quais interesses? Né? Uma coisa que eu acho curioso, a gente tem dentro do museu uma proposta, eu já vou até aproveitar e fazer um pouco do jabá aqui, que é o encontro da rede de acessos, né? É um encontro que acontece uma vez por mês para poder discutir justamente como que a gente acessa aos equipamentos culturais na cidade de São Paulo, né? Embora esses encontros eles sejam direcionados para se pensar pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes e pessoas em vulnerabilidade social. Sim. A gente estava discutindo sobre isso no último encontro, que é muito curioso, porque na região central de São Paulo, por exemplo, é uma das regiões onde a gente mais tem equipamento cultural na cidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai perceber quem que é o público que frequenta esses espaços, né? Será que são as próprias pessoas que estão ocupando a região central da cidade, as pessoas que vivem nesse território, que geralmente é uma população vulnerabilizada, uma população ali que carece de educação, cultura, trabalho, moradia digna, né? Não sei se necessariamente é essa população que está acessando a esses equipamentos. Sim. E é Né? muito doido isso, né? E nas regiões periféricas, você vê também uma carência desses espaços culturais. Então, parece que é direcionada para uma determinada camada da população, em detrimento de outras, É né? muito isso. E é muito doido, né? Porque quando você fala do Estado ausente, eu não consigo ver ele como ausente, porque ele chega, mas ele chega de uma forma opressora, né? Sim. Então ele não tá ausente, ele tá presente, só que fazendo Total. os mecanismos de violência. É o Estado presente na forma de violência, Exato. mas Não na de parte cuidado. de cuidado, Exato. de zelar pela educação, Não. pela cultura, pelo desenvolvimento da população, ele está ausente. Sim, ele se total. torna presente na Total. questão violência. repressora, na Uhum. questão da violência, né? Sim. Sim. Eu fiquei pensando em vários lugares para trazer, assim, que eu, ao longo desses anos, fui circulando e fazendo conexões. Acho que por conta sempre esse trabalho, né, na periferia centro, assim. Então, o primeiro que eu acabei de falar, que é esse projeto, esse coletivo que chama Roda de Afeto, que faz parte de uma associação chamada Imagem, que inclusive eu estava falando
do Viver a Cidade, do Mauro, que pensa, né, São Paulo começa ali no Grajaú. Então, essa associação, ela ocupa uma casa que fica na beira da represa, ali no Grajaú, no Gaivotas. E aí, o apelido carinhoso é Casinha, e ele acolhe vários coletivos artísticos e culturais ali, assim. E é um espaço que eu tô sentindo muita falta de ir, e eu acho que ali, quem chega ali se sente acolhido, assim, é surreal, né? Tem esse nome Casinha, e aí são várias gerações de, né? A minha grande parceira, a Laís, né, que é a velejadora, ela começou, assim, muito pequena na vela ali, assim, porque era a ONG que tinha ali, que ensinava as crianças a velejar, eles construíam barcos na época, assim, e aí hoje ele é tocado pelos coletivos artísticos, assim, mas já são gerações se formando ali como educadores e pensando mesmo a ocupação, por exemplo, da represa como um lugar de acesso, né, pensar a relação com a água, com a Sabesp, assim, então é muito foda, assim, o movimento que acontece ali. A gente está, inclusive, gravando agora, eu sou parceira de uma amiga que ela é do audiovisual, e a gente vai fazer um filme exatamente porque as casas estão saindo dali, né? Tá passando um parque linear já há muitos anos, assim, circulando e tirando as famílias de lá, assim. E aí, a Bruna, que é a diretora, assim, ela fez o corre para começar a gravar logo, assim, porque daqui a pouco não vai sobrar nenhuma casa ali. E era uma política, ó que louco, né? As coisas vão acontecendo, era para acontecer isso há 30 anos atrás, assim, mas aí não tinha mais para onde as famílias ocuparem, né, terem as suas casas, foram chegando muito perto mesmo da represa, morando dentro da represa, assim, e aí agora que eles entenderam isso, assim, e essa relação com o meio ambiente, aí querem tirar as famílias e jogam elas para territórios muito distantes, e assim, os vínculos familiares, assim, tudo muito duro, assim. A relação com a comunidade, né, Sim, tudo total, é quebrado. tudo. É igual quando a galera faz a higienização aqui, né? Isso, acho que é a mesma lógica. Porque é isso, né? Ali, quando a gente estava fazendo a convivência pelo Museu da Língua Portuguesa, né? Quando a gente começou, tinha um monte de gente que ficava dormindo ali na frente do Parque da Luz. E aí eu lembro uma vez que a gente fez uma dinâmica da galera, foi pra convivência, e aí dentro da convivência a gente convidou para ir para dentro do museu para ver a exposição, que tava tendo uma exposição de grafite. E aí eu lembro de um cara que tava junto comigo, assim, a gente tava trocando uma ideia e tal, e aí ele falou, nossa, faz 5 anos que eu durmo aqui na frente desse museu e eu nunca tinha pisado aqui dentro. Caramba. E aí ele falou, né, eu ficava pensando o que tinha aqui dentro, que tanta galera entrava, se questionando, e nunca tinha pensado em ir. E o museu é de graça, né? É isso também. O museu tem um acesso que não precisa pagar, e mesmo assim essas pessoas não conseguem ter acesso. Isso que é um lugar onde é convidativo. Tinha ali, porque agora também foi retirado, né? Mas tinha um bebedouro com água, mas é isso, vieram e retiraram os pontos de água, né, de São Paulo. E aí vai acontecendo esse lugar da higienização e a falta de circulação de cultura e da possibilidades, né? A circulação, como que a falta de acesso impacta os acessos a equipamentos, né? Que garantem direitos básicos, como saúde, por exemplo, né? Pensando, por exemplo, na prevenção combinada, né? O quanto vai sendo cerceada essa possibilidade de se movimentar, e o quanto a saúde vai ficando de lado, inclusive dessas pessoas que já têm uma dificuldade de chegar a um espaço, aí com a dificuldade, né? Então, como que vocês veem esse impacto da restrição ao acesso à cidade? Eu tava aqui viajando, assim, Astro, porque eu acho que como política pública, né, o desmonte desde 2016, assim, do golpe na cidade, eu trabalhei no SUS ao longo de toda a minha vida, assim, então eu fui vendo a coisa, mano, ir por água abaixo, assim, quanto o que é a política do SUS, né, e como ela vem sendo operada, assim. Então é muito triste para mim, assim, ver qual é que é o que tá a real, assim. Então, todo o contraste do que é a política que funcionaria se a gente tivesse, por exemplo, mais espaços que os serviços também conseguissem entender o trabalho como um trabalho comunitário, territorial, de estar em circulação, de ter acesso, por exemplo, à água que você falou, né? De fazer parcerias, por exemplo, como o Museu da Cidade, para trazer os outros serviços. Mas o que eu tenho sentido, assim, é que só tem a possibilidade quando tem algum trabalhador ou tem algum coletivo que vai
mano, forçando pro bagulho acontecer, entendeu? Ou alguma organização, porque enquanto política, a política tá sendo, principalmente no centro, que eu vejo, assim, né? Os CAPs, por exemplo, se transformando em, mano, manicômios, assim. Então isso pra mim é muito cruel, cara, assim. É tipo, é a distorção da política, né? E a lógica completamente perdida, assim. Então, hoje, para mim, é muito mais interessante quando o Rodrigo vai falar para mim que tem uma organização que vem fazendo um trabalho, que tem o Adley resistindo há tantos anos pensando a saúde, porque, de fato, os CAPs não podem nem falar de redução de danos, mano. Aí é complicado demais, entendeu? Então, eu trabalhando na saúde, é difícil eu falar isso, mas, assim, no SUS, né, eu tenho uma dor, assim, no coração, porque se a gente quiser fazer alguma coisa acontecer, tem que ter uma blindagem, dizer que tá acontecendo uma outra coisa, porque se for falar de drogas, por exemplo, já tá um absurdo, né? Então, assim, pra mim é muito duro, assim, aí eu queria trazer uma referência, assim, de alguém que eu acho que faz um movimento de cuidado, que não tá dado no circuito, assim, que também eu tô deslocando um pouco do centro, porque eu sei que é aqui que a gente vai falar mais, mas eu vou trazer outras referências, que a outra mana lá do Grajaú, que é a Elânia Francisca, ela é uma educadora sexual, assim, uma psicóloga também. E, mano, ela faz um movimento no Espaço Puberê que é de educação sexual para a juventude, assim, na adolescência, para as crianças. E aí, no momento que a gente tá, isso, mano, nem pode falar, né? Mas é isso, ela faz num espaço que é coletivo, que é comunitário, que vai trazendo a ideia de formação, que eu acho que é muita resistência pensando cuidado. E aí, na linha que eu venho trabalhando atualmente, assim, com os jovens, saca? Então, precisa ter esses movimentos. E eu acredito que, do jeito que o SUS tá sendo distorcido, assim, é só pura resistência mesmo, assim, de quem tá na ponta, de que são os trabalhadores, que são parceiros, assim, né? Isso que você falou é bem interessante, né? Que geralmente os trabalhos que são desenvolvidos e que acabam tomando uma outra dimensão e que prosperam, eles começam na base. Porque justamente quem está na base é quem sabe das dificuldades e da importância de o que precisa ser trabalhado de fato, né? E o aspecto da saúde, sobretudo no campo da redução de danos, é indissociável se pensar junto com a cultura, né? Sim, Porque cara. a cultura ela vai desenvolver um senso de pertencimento, ela vai desenvolver a noção de identidade, a noção de cuidado, né? Então você precisa ter um trabalho interdisciplinar em que você, junto da saúde com a cultura, você consegue mobilizar esses aspectos para o melhor desenvolvimento das pessoas, para que elas possam tomar conta de si mesmas, né? Para que elas possam ter um olhar mais apurado, crítico, sensível sobre elas, sobre o território. E dessa forma as coisas conseguirem prosperar, né? Eu digo isso também a partir da experiência que a gente tem lá no Beco do Pinto, no Museu da Cidade, desse trabalho articulado, justamente junto com o Edley. A gente também tem um trabalho articulado junto com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, junto com os agentes orientadores que passam ali, né, abordando as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E até mesmo anterior a isso, nós procuramos o pessoal da HF, que é uma clínica de saúde sexual, localizado aqui no centro, na região da República, para poder pensar numa parceria justamente nesse trabalho articulado, para que possa envolver aspectos de saúde, Sim. que é um assunto, né, uma coisa extremamente cara, sobretudo para quem está em situação de vulnerabilidade. Como é que eu vou discutir um aspecto de cultura que para muitos é tido como uma coisa elitista ou como perfumaria, como se fosse algo desnecessário, com quem tem uma outra necessidade mais urgente gritando ali à sua porta, Exato, como uma questão cara. da alimentação, da fome, da saúde. E aí é muito Né? doido, porque ali no beco, né, tipo, ali naquela calçada, na esquina tem um albergue que é misto, né, então é um albergue super grande e a galera fica ali já, tipo, o dia inteiro pra conseguir a fila. E aí, Sim. quando a gente fala de entrar, né, fazer esse movimento, tipo, vem conviver com a gente, vem tomar um café, convidando as pessoas para ir para dentro do Beco do Pinto, a galera fala, não, mas eu não posso, porque senão eu vou perder a fila, e aí eu não consigo entrar depois para dormir, e hoje vai fazer frio, ou algo assim, né? E aí você vai vendo esses lugares das limitações, inclusive, né? Que Sim. impactam também a saúde. Porque ali é um momento também da pessoa poder tomar um café, descontrair, ver outras coisas, né? Conviver com outras pessoas. E aí, por uma necessidade de noite, né? Que não é uma questão... O beco, só para contextualizar pra galerinha, acontece de tarde, né? E aí a galera já tá lá desde de manhã. Então, vai ficando ali e aí vai ter essa rotatividade, então, de ir até eles, né? Levar um café, e aí um cuida da fila, aí o outro vem, aí... Tanto que é muito circular, né? A convivência ali.
E aí, Posso só, Astro, antes Claro. de você mudar a pergunta, eu queria só falar de duas experiências que você foi falando e me lembrou, assim, essa coisa do direito à saúde e de quem tá fazendo, o coletivo Travas da Sul, você manja? Oh. Então, que eu acho que é um movimento um coletivo muito foda, assim, no Grajaú, que ocupa ali o calçadão, que faz acontecer o bagulho na redução de Faz danos, acontecer. assim, então, tipo, um salve pras manas, porque é foda mesmo. E de quando eu tava lá no EJ São Mateus, mano, era muito da hora, assim, foi uma experiência muito foda como equipe, porque daí é isso, tem que ter gente com vontade. Sim. E aí, eu participei de 2 bailes de redução de danos lá. E então a relação com o que os adolescentes curtem, que é o funk e tal, poder ser acolhido ali como um projeto mesmo de cuidado, né? Então acontecer em espaços coletivos e artísticos. Então o São Mateus em Movimento acolheu a Favela Galeria, um baile. A Casa de Cultura São Mateus acolheu outro baile. E aí trazer as parcerias, assim. Então, muito da hora, assim, poder acontecer. Tem coisas que acontecem, é isso que eu queria trazer, assim, como agora, possibilidades, inclusive, tá? as Travas da Sul estão com sede, né? Estão fazendo as convivências lá. Tá Então, vendo? assim, as coisas estão acontecendo também para Isso, fora do Astro, é centro, isso. né? Isso é muito bom. É. E aí, Rodrigo, a pergunta que vem, né? Como que você vai vendo a disponibilidade e o pensar desses equipamentos de cultura para a população em vulnerabilidade, né? E quais são as barreiras que você enxerga que acontecem a partir disso? Tá. Eu acho que os equipamentos de cultura atualmente, eles têm se preocupado de fato na questão dos acessos, mas eu acredito que por ser um trabalho extremamente articulado e que demanda de muitas esferas ali de poder, né, e de compreensão de fato, como que é a realidade dessas pessoas, entender quais são as particularidades, isso se torna extremamente dificultoso de promover o acesso de maneira qualitativa mesmo, né? Pensando que só a gratuidade no acesso, ele não é o suficiente, né? A gente acabou mesmo de falar sobre a pessoa que estava na porta do Museu da Língua Portuguesa, dormindo ali na calçada há mais de 5 anos e nunca tinha entrado, né? Sim. Existe aquilo que a gente chama das catracas invisíveis, né? Dos Total. muros invisíveis, de você não se sentir pertencente àquele lugar. Né? Então acho que isso já se torna um grande impeditivo, né? E não adianta eu colocar ali, olha, gente, é aberto, é gratuito, vocês podem entrar, né? Não vai ser isso que vai fazer as pessoas adentrarem o espaço. Você precisa de um trabalho articulado, ter uma preocupação de criar o vínculo, entender quais são as demandas dessas pessoas, quais são as reais necessidades que elas têm, para ver se de alguma forma aquilo faz sentido. Porque também não adianta eu querer empurrar, né, para a população uma determinada linguagem artística ou cultural, enfim, se aquilo não dialoga e não faz parte da realidade daquela pessoa. Então eu preciso entender minimamente quais são as demandas que ela tem, né? Compreender de fato quem que é aquele público para que o meu espaço possa fazer sentido para aquele público. Sim. Então existe aí uma carência, né, uma lacuna muito grande de entender de fato quais são os perfis, né, da vulnerabilidade, e não a vulnerabilidade, mas as vulnerabilidades, né, porque a gente também não pode colocar no mesmo balaio como se a vulnerabilidade fosse uma só, né, existem diversos recortes, né, diversos recortes, e a gente precisa ter um conhecimento mais direcionado sobre quem são essas pessoas de fato, para que possa se fazer sentido o acesso dessa pessoa aos espaços, né. E, por exemplo, no próprio Museu da Cidade de São Paulo, ali na região da Sé, as pessoas acabam adentrando o espaço do museu muitas vezes para usar o banheiro ou tomar água, né? Mas elas não acabam tendo uma circulação para poder visitar uma exposição, trocar uma ideia com o educador, né? Muitas vezes, as pessoas, quando adentram os espaços, elas sofrem violências diversas, seja por uma palavra mal intencionada, seja por um olhar, né, que a pessoa é medida de cima a baixo. Então, é necessário que se tenha uma preparação, né? Desde quem está ali na portaria, né, na vigilância, quem está logo na entrada do museu, para que possa receber essa pessoa com mais afeto, com mais cuidado, né? Para que essa pessoa ela possa se sentir minimamente acolhida quando ela chegar, né? Mas eu acredito que a resposta mesmo seja um trabalho articulado, que você precise ir até essas pessoas, você precisa compreender quais são as questões, né, as reais necessidades deles, e desenvolver uma estratégia para que você possa trazê-los para dentro da instituição. Exatamente essa última parte que você falou, de não esperar só as pessoas virem, mas também dos profissionais poderem ir até elas. Até porque é isso, né? A gente trabalha no local, a gente passa toda vez ali, vê as mesmas pessoas, mas não cria relação. Sim. E aí, escutando a galerinha da rua, assim, né? Quando a gente vai fazer no campo, quando a gente pergunta, tipo, por que você não vai lá? Lá tem tal coisa, né? E eles falam muito desse desconforto do termômetro, né? De olhar de cima a baixo,
julgamento, porque eu não tomei banho, porque eu tô com roupa suja, porque são lugares sempre, né, higienizados, e aí fica nesse pensar do não sou bem-vindo ali Sim, dentro. eles olham, né? eles observam, eles veem que eu não sou igual quem tá entrando lá. As minhas roupas não são iguais, Sim. né? O meu calçado não é igual. E aí ele não vai se sentir pertencente nunca. Não Sim. mesmo. Né? Então você precisa ter todo esse cuidado de buscar esse público. Para algumas instituições que já são mais tradicionais, que já têm um público consolidado, de repente para elas não é interessante olhar para o próprio território. Sim. Mas eu fico me perguntando, né, qual que é o sentido de você ocupar um território se você não está olhando para o seu entorno? Sim. Você precisa desenvolver esse programa, mas não como uma característica de assistencialismo, né? Mas para que você possa dialogar, para que você possa de fato dialogar com o que está ali no seu entorno, né? Sim, total. Eu lembrei de o Escobar, do Pagode na Lata, foi dar uma aula para as estudantes desse núcleo que eu falei para vocês da graduação, né? A gente chama sensibilização em artes. Aí ele foi lá trocar uma ideia, contar do trampo dele na arte, enfim. E aí ele contou da exposição dele na Red Bull Station. Vocês já ouviram falar de uma exposição que ele fez lá? Não. E aí ele estava brisando no processo de fabricação de cachaça. Então a exposição era esse processo. E aí ele distribuía muita cachaça na exposição. E aí a estratégia dele ele entregava um panfletinho que valia uma cachaça e ele distribuiu geral ali no Terminal Bandeira, onde era a Red Bull Station. E aí eu achei muito da hora mesmo, assim, a estratégia dele, porque ele disse que foi mudando a população que circulava pelas exposições da Red Bull depois da exposição dele. Porque muita gente que não se sentia autorizada a entrar lá foi lá para pegar sua cachaçinha, tinha só que levar seu copo, o pessoal já sabia, já levava o próprio copo e tal. E aí os manos que ficavam ali, circulavam, perguntavam depois para o segurança, e a próxima exposição e tal, criou-se uma relação, tanto que o Escobar falou que os manos viram e falaram assim, seus amigos ficam aí perguntando qual é a próxima exposição, se vai ter alguma coisa, mas eles agora, acho que fez uma passagem importante, né, de autorizar essa circulação, porque eu acho que é isso, assim, as pessoas não se sentem autorizadas se elas não têm ali se elas não tomaram banho, né? Então acho que essa é a lógica, assim, e eu achei foda, assim, esse proposta do fundamental Escobar, para que você se veja representado também dentro do museu. Lógico. Né? No Museu da Cidade, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma exposição que se chamava Intersecções, Negros, Indígenas e Periféricos na cidade de São Paulo. Então era uma exposição que buscava justamente representar dentro do museu a população que não está representada dentro da maior parte das instituições culturais. Né? Uma outra coisa muito legal também, que agora é o Museu das Favelas, é ali próximo do Solar da Marquesa de Santos, está tendo uma exposição dos Racionais. Né? Então o público, você já percebe pelo perfil do público que está adentrando esse espaço. São pessoas que estão buscando uma identificação, né? Muito bonito, qual que é a memória, qual que é o discurso que as instituições estão produzindo? Para qual camada da sociedade esses discursos são direcionados? Então também é preciso não só você buscar a população para levar para dentro da sua instituição, mas que você produza um discurso que dialogue diretamente com essa população. Porque senão você vai ficar num trabalho de colonização. Eu vou impor o que eu acredito que seja bom, o que eu acredito que seja a cultura com C maiúsculo, que seja a arte com A maiúsculo, para uma população. Não, eu preciso também entender quem são essas pessoas para que elas se sintam representadas, né? Para que isso também seja a arte com A maiúsculo, para que isso também seja a cultura com C maiúsculo. O Dentinho, inclusive, daqui do Edley, não lembro qual museu que foi, mas ele expôs os cachimbos que ele fazia, né? Eu vi no Museu da Resistência, eu acho, mas que foi isso mesmo. No Sesc também circulou essa exposição dos cachimbos. Então, e é muito massa, né? Porque é exatamente isso de criar identificação. Acho que aproveitando esse bate-papo, né, a gente pensa as práticas, né? E quais são as práticas, iniciativas ou políticas que estão no radar para diminuir a barreira e facilitar o acesso dessas pessoas. Acho que a gente falou algumas, mas talvez a gente se aprofundar um pouco mais nessas possibilidades de acesso, né? Tá. Bom, eu vou falar pelo Museu da Cidade de São Paulo. A gente tem essa proposta, né, que é o Beco Vivo. Eu entrei no museu em 2023. Eu sei que anterior a isso, um grupo de educadores já estavam pensando sobre essas questões, né, principalmente pela localização ali da sede do museu, que fica na região da Sé. Mas em 2024 eu estava orientando 2 jovens monitores, a Andressa e o Bernardo, e eles têm o PIAC, que é uma espécie de TCC, né, que é o trabalho de conclusão deles do programa Jovem Monitor. E eles queriam dialogar justamente com as pessoas que estavam no entorno, que estavam ocupando ali o território onde o museu está localizado.
A Andressa fez uma parceria e trabalhou com o pessoal do Estação Cidadania, que fica ali na Rangel Pestana, e o Bernardo articulou com o pessoal do Edley para poder fazer uma ação no Beco do Pinto. Assim que nasceu. Foi assim que nasceu, legal. né? Eu lembro que na ocasião tiveram pouquíssimas pessoas que participaram da atividade, mas ali naquele momento a gente conseguiu identificar justamente essa questão, né? Não basta que eu coloque uma atividade à disponibilidade do público. Eu preciso ir até o público, eu preciso criar vínculo, eu preciso estabelecer uma relação com essas pessoas e entender quais são as demandas delas, né? E aí, a partir disso, a gente foi articulando, aproximando relações com a Natiele aqui do Edley, né? E aí, em novembro e dezembro do ano passado, 2024, a gente fez 3 edições do Beco Vivo em caráter experimental que deram certo. E para esse ano a gente já está com isso formalizado, né? O processo burocrático de formalização desse processo já se consolidou. Então, quinzenalmente a gente abre o beco, tem essas ocupações, né, no espaço do beco com as convivências. E além disso, a gente também tem o projeto da Escola de Acessos, né, que são programações que nós ofertamos constantemente, direcionada a profissionais que atuam na área da cultura para que eles possam repensar seus espaços. Então, nós atuamos como agentes multiplicadores, né? Pensando em atingir os profissionais que atuam no campo da cultura para que eles possam repensar seus espaços de atuação. E os encontros da rede de acesso, que acontecem mensalmente, toda primeira quarta-feira do mês, nós nos reunimos e nisso a gente tem pessoas do Museu do Futebol, da Pinacoteca do Estado, Biblioteca Mário de Andrade, enfim, diversos equipamentos de cultura, para que a gente possa repensar como que se dá o acesso a esses equipamentos culturais, né? Então, eu acredito que a gente tem aqui também ali, dentro das pessoas que estão atuando no campo da cultura, problematizar e discutir, repensar a nossa atuação para que a gente possa tornar os nossos espaços mais democráticos, mais acessíveis, mais acolhedores. Eu acho, Astro, que eu vou fazer um recorte daí, né? Pensando o que eu venho promovendo, assim, na formação, no impacto disso na formação dos terapeutas ocupacionais, assim. Eu acho que eu venho me dedicando muito a esse núcleo, que é o DJET nas Bases, e aí eu percebo, assim, né, que eu vou formando, assim, essa coletividade. Então, tem estudantes que já passaram, tem umas estudantes que estão comigo numa bolsa, que eu atuo num projeto de games também, no Grajaú, no Jabaquara. Então, eu realmente circulo bastante, né? E aí eu vou angariando essas estudantes e depois a gente vai ficando junto, depois que se formam, assim, formando essa coletividade, pensando que acho que na graduação, assim, trazer essa experiência de circulação, de possibilidades, dar uma bagunçada, assim, né? No roteiro que está dado, assim. Então, dentro do que está dado no currículo, eu vou bagunçando um tanto, assim. Então, o pacto tem sido muito acolhedor comigo, assim, nesse sentido de possibilitar que a gente circule, assim. Então, por exemplo, levei as meninas no Pagode na Lata, lá no Bar da Anice. E é isso, tipo, várias delas nunca teriam coragem de andar ali, porque é isso, não conseguem, não iriam se não fosse por esse caráter institucional, assim, que é a formação, assim. Então, acho que, ao mesmo tempo, tem uma delas, a Bia Calice, inclusive, que fez o trabalho aqui na Edley, né, que tá junto comigo no núcleo de DJET nas Bases, ela tem já uma circulação, então eu vou juntando, assim, mas acho que muito pelo esse caráter formador, de trazendo experiências ao longo desses movimentos que eu vou conectando e circulando junto para que elas possam compreender que isso elas podem fazer no trabalho, né? Que é possível, porque as pessoas estão circulando e a gente precisa trabalhar junto, entendendo que esse mapa está tensionado e que a gente também precisa fazer esse exercício de aprender a furar o que então é isso, elas têm um corpo que elas podem entrar nos estabelecimentos, então o que elas vão fazer? Elas vão usar esse corpo para poder criar contatos e fazer com que outras pessoas possam acessar, ou criar formas, criar possibilidades, enfim, acho que isso que me interessa muito, assim, que eu tenho me dedicado, sabe, que eu acho que a minha contribuição maior nesse momento, assim, porque é isso, lá no Grajaú, quando eu trabalhava na UBS,
eu tinha um grupo que chamava de circulação, assim. A gente ia pra praia, a gente fazia várias conexões. Eu pedia dinheiro pra todo mundo, assim. Então, eu pedi dinheiro, eu pedi um ônibus. E aí, ia tentando trazer possibilidades das pessoas circularem e entenderem que aquilo era uma possibilidade. Mas eu acho que hoje, assim, pelo movimento que eu tenho feito, é com a formação, no impacto da formação, sabe? Para que elas possam trabalhar e entender que elas precisam fazer isso. Porque a cidade, ela vai engolindo a gente e os trabalhos vão engolindo, então permitir que tenha esse não tá enquadrado, assim, saca? Acho que mais nesse sentido. Acho que aproveitando que a gente estava falando bastante sobre esse lugar de se movimentar no território, conhecer o território, né? Olhar para esse território que você trabalha, que você mora, que você convive. Acho que perguntar para vocês, né? Como que vocês vê a importância ou não importância do vínculo com esse território? É fundamental. O vínculo é o que vai manter, né? É a cola, né? É a liga que vai te ligar justamente ao público, a galera que tá ali no entorno. Se não tiver essa liga, as coisas não vão acontecer, né? Igual a gente estava falando sobre a questão do acesso aos equipamentos de cultura pelas pessoas ali do território, né? Não adianta você colocar a gratuidade de você colocar as atividades, 1 milhão de programações, enfim, abertas e livres para a população participar. Se você não tiver o trabalho de desenvolver o vínculo, né, de desenvolver essa conexão com as pessoas que estão ali no entorno, as pessoas não vão participar, né? Você pode colocar 1 milhão de divulgações nas redes sociais, na internet, colocar cartaz, enfim, isso não é o suficiente. O que vai dar essa junção justamente é as conexões entre as pessoas, né? Sim, acaba sendo um facilitador, né, de Com acesso. certeza, com Nossa. certeza. Acho que como terapeuta ocupacional, o vínculo é tudo, assim, né? Então, se você tá num território e você não se sente pertencente a ele, você vai se deslocar e você vai criar isso, porque a cidade ela vai ter que te dar isso para você conseguir ficar. Porque a cidade em si já é muito hostil, ela é muito violenta, né? Então são os vínculos que vão sustentando, Rodrigo. Eu concordo, mano, muito demais, assim. Eu lembrei de uma ação que a gente fez nesse projeto de games que eu falei lá no Jabaquara, na Alba, porque a gente fez 3 turmas desse projeto de games, né? E aí, essa última turma, a gente quis fazer, inclusive, uma formação de conteúdo digital. E aí, é sobre podcast. Eles estão fazendo podcasts lá. Olha só. Muito da hora, assim. Então, queria dar um salve, inclusive, Vem para aí. eles lá. Do projeto de games, os adolescentes e crianças também, que a gente atende. E aí, a gente foi colar os cartazes lá, na Alba. E aí o cartaz, num deles tinha foto de um dos meninos, assim, eles lá no computador jogando e tal. E aí, mano, o menino veio tirar satisfação, falou assim, quem deixa... Porque a gente colou, mano, geral, assim, o Lamb, né, na Alba. E aí ele falou assim, menininho assim, ó, 10 anos, colou e falou assim, quem mandou vocês colarem minha foto aí no bairro? Falei, Juro. porra, desculpa, eu não pedi, pô. Achei que a foto era pública. A gente queria chamar outros meninos pro projeto e tal. Ele, não, eu deixei vocês usarem minha foto? Não, agora eu vou ter que participar de novo do curso. Olha Então, só. acho que contei esse caos, assim, porque é difícil a gente chegar num território que não faz parte. Então, Sim. eu que circulo muito, por exemplo, isso. Eu nunca tinha trabalhado no Jabaquara, né? Fiquei 10 anos lá no Grajaú, então, pra mim era muito estranho, assim, o contraste da classe média alta ali com a favela, assim, né? E aí fui tentando chegar ali, né, nesse 1 ano. E esse movimento de conseguir colar os cartazes é porque tinham outros adolescentes com a gente no bairro, circulando, apresentando, para que a gente pudesse divulgar. Ah, pode colar nesse bar, aí troca ideia com os manos, ou dá licença aqui, vamos colar aqui e tal. Mas é isso, é uma construção, assim, de chegar num território, e eu fui vendo, assim, como que os meninos, acho que são, assim, meu maior presente, assim, né? Os adolescentes, assim, em relação a qual é a possibilidade de criação de vínculo, assim. Porque, no geral, eles são, mano, cascudão. Cascudo, não deixa ninguém chegar perto, assim. E, principalmente, assim, eu como mulher cis, assim, eu sentia muito essa diferença, assim, né? De como é que eles tratavam o professor de games e me tratavam, né? Muito diferente. Mas eu acho que é isso, assim, a partir... Tem que estar ali, tem que fazer um movimento para que o vínculo possa acontecer, saca? E aí a gente poder... vínculo sem acesso, Isso. sem afeto, sem acesso, sem Não. permissão de ser afetado pelaquela história, né, daquela pessoa, e dela também deixar você afetá-la de alguma forma também, né?
Então, acho que de 7/7 podcasts, todos eu falo sobre o afeto. Porque eu acredito Lindo, muito nesse É isso lugar mesmo. do afeto, né? De como, ainda mais hoje que a gente vive num sistema, né, muito mais neoliberal e individualizante, e o quanto isso adoece as pessoas, né? Da gente se isolando. E quando a gente fala de coletivos, quando a gente fala de encontros, de convivência, eu lembro quando a gente estava fazendo as convivências, tinha gente que vinha e falava: ah, mas vocês fazem o quê? Ah, a gente faz uma convivência. Ah, mas o que vocês fazem na convivência, gente? A gente convive. Aí a pessoa, silêncio, sabe? Aí eu, tipo, conviver, participar, conversar, tipo, isso também é conviver. O que a gente tá fazendo aqui agora, nesse podcast, é uma convivência, né? São 3 pessoas que não iriam se encontrar se não fosse, sabe? Tipo, o intuito que é nosso trampo, o que a gente faz, o que a gente acredita, o que a gente bota uma fé para fazer acontecer nos espaços que a gente tá, E né? quem está nessa situação, né, vulnerabilizado, acaba perdendo muito desse espaço. Uhum. E para quem não está, se torna algo que é impensável, né? A convivência é algo natural que se dá no seu dia a dia. Uhum. E quando você perde esses referenciais, a convivência é algo que se desfaz, né? Por isso que é comum você ver, né, e perceber que a dinâmica da rua ela é violenta, ela é agressiva, né? Porque justamente você perde esse traço da convivência, né, da sociabilidade, de você desenvolver laços, né? Você desenvolve outros tipos de laço, outros tipos de relação. Sim. Mas a convivência é o que vai te possibilitar estreitar esse vínculo para que você tenha uma melhor convivência, né? E acho que aproveitando esse gancho, né, da gente estar falando sobre o laço e o vínculo do território, vocês já enxergaram ou experienciou a mudança a partir desse acesso à cultura por outras pessoas que vocês se vincularam? Olha, no museu tem pessoas que estão retornando com mais frequência, né? Eu não tive contato direto porque dentro do meu trabalho eu fico muito mais numa função burocrática, administrativa, né? Mas Sim. pelos Mas que relatos, possibilita isso acontecer, né, Rodrigo? mas que está possibilitando isso É, acontecer, total, e a tá. partir dos relatos dos educadores, a gente percebe que a galera tem retornado, as pessoas estão frequentando a convivência, né? Aguardando pela data, inclusive frequentando mesmo quando não é dia de convivência, né? Que esse, inclusive, foi o nosso objetivo, para que a gente está numa região super densa ali, digamos, né? No sentido populacional, mas que as pessoas da própria região não entram no espaço do museu. Então a gente criou esse espaço, né, de pensar na convivência para que a gente possa ter esse vínculo e a partir desse vínculo elas comecem a frequentar o museu, independente do dia da convivência ou não. Uhum. E isso já está gerando frutos, né, das pessoas adentrando o espaço do museu, tendo mais trocas com os educadores, se interessando mais pelo espaço, né, porque é um espaço pertencente a todos, é um espaço público, né? Eu tinha várias experiências para contar, mas eu acho que se eu concentrar ali onde eu fiquei bastante tempo, que é no Grajaú, assim, né, ali que eu fui falando para vocês que a partir do trabalho, um trabalho formal na UBS, abrindo possibilidades, assim, né, que aí eu fui me juntando com essas mulheres e quando eu saio da UBS, eu continuo vinculada ao território, eu acho que essa passagem é muito importante que eu consigo ver a dimensão do tempo. 10 anos, assim, eu consegui acompanhar crianças, adolescentes e fui me vinculando muito às mulheres, assim. Então, acho que como resposta, assim, né, de a gente poder abrindo acesso, porque eu sempre trabalhei no viés da cultura, então acho que é isso, assim, para mim não dava para fazer nada se não fosse a cultura, assim, porque eu acho que era o meu campo mais saudável, né? Até porque é isso, assim, na UBS era aquelas um lugar branco, assim, sabe? E também higienizado, assim, que não cabia outras possibilidades, então É frio, né? é frio. É frio. E aí, sempre que eu podia, eu tava fazendo outras coisas na rua, nos espaços, fazendo essas articulações que eu acho que é isso, assim, sou uma grande articuladora. E aí, acompanhando essas mulheres, a gente hoje tem um documentário que é um filme bem bonito que chama A Represa é Meu Quintal, assim, teve até um fundo público esse filme, mas a gente fez vários outros na RUPA, assim, só porque a gente queria contar a história das mulheres, porque ao longo do tempo que eu fui acompanhando elas, eu fui vendo, assim, que só o fato de promover coisas no território, de estar com elas, quanto aquilo ia movimentando a vida delas e tal, então eu ia contando muitas histórias sobre elas, assim, né, aproveitando a minha rede das amigas audiovisual, falando, mano, vocês não topam não filmar ali? Vamos ali? E a gente ia fazendo, assim, então a gente foi fazendo esses o Mulheres da Bilis tem 2 episódios, assim, no YouTube, que a ideia era a gente contar a história dessas mulheres, e a Represa é Meu Quintal, acho que é o fruto mais
como formato muito bonito, assim, porque a história da Laís, que eu falei para vocês, a velejadora, e aí a gente conseguiu contar a história dela e contar a história das mulheres, contar a história da represa, assim, num curta-metragem, assim, que eu acho que é um jeito da gente poder também fazer as memórias valerem ali, sabe? Das pessoas poderem contar suas próprias histórias e tal. Então, ao longo do tempo, Astro, eu sinto que poder acompanhar esses 10 anos me trouxe a possibilidade de concretizar em produtos, assim, artísticos, né? Então, o audiovisual como essa ferramenta, assim, foda. E eu acho que é isso, assim, ao longo do tempo, se a gente investe e se a gente possibilita, como eu falei, tinha a casinha, aí tinha o céu, aí tinha todos os coletivos, e a gente fazia coisas que hoje eu vejo, assim, o fruto, assim. Então, tem mais a ver com, eu acho, de como que a gente tem que ter pessoa afim, tem que ter um suporte, tem que ter as pessoas, tem que ter um espaço, tem que ter comida, que nem a Nath. Tem que ter, Porque tem que ter. isso, e é isso que possibilitava a gente Uma acolher música, uma música por e favor. tal. Então, assim, tem que ter prazer, assim, tem Sim. que ter o gozo, senão não rola, saca? Não rola. Isso. E acho que vocês foram já falando um pouco, né, de como vocês enxergam o acesso à cultura, né, como uma ponte a também o cuidado da saúde, né, tanto físico quanto mental. E aí queria perguntar para vocês como que vocês, em especial aqui em São Paulo, né, enxergam as mudanças que aconteceram ao longo da história, assim, pensando o acesso à cultura, né, todo esse bate-papo que tá rolando aqui hoje com a gente. Eu não sei como eu enxergo, Astro. Realmente eu não sei como eu enxergo. Você nasceu aqui? Não, eu não sou de São Paulo. Isso é Eu sou de uma interessante, Isso é cidade. interessante, Sou de uma aham. cidade vizinha, sou de São Caetano. Justo. Apesar Cidade de. rica, né? Então, É isso que eu ia cidade falar, rica. isso que eu ia complementar. Apesar de ser de São Caetano, eu não sou playboy. Já me justificando. É uma cidade vizinha a São Paulo, mas já tive muito desejo de vir morar aqui em São Paulo, mas uma das coisas que me faz permanecer em São Caetano é justamente pela questão do acesso à saúde. Né? Foda. Que é Só muito. quem mora lá pode acessar, não é? É, só pra quem mora lá. Tem Doideira. essa restrição. Coisas que, por exemplo, é que eu também não quero ficar fazendo propaganda de cidade, porque eu não vou Não, ficar não é sobre defendendo isso. essas coisas, né? Mas pelo que eu escuto em relação a São Paulo, existe uma discrepância muito grande em relação aos acessos, né? Sim. Agora, em relação aqui à cidade de São Paulo, eu realmente, assim, não saberia precisar como que essa transformação, isso... Uma coisa que eu fui percebendo... Vou ficar um pouco lacônico, desculpa. Não, Astro. tudo bem. Eu acho que é isso. Isso também é uma resposta, né? Sim. Tipo, acaba sendo também uma Total. resposta. Eu também não sou daqui do centro de São Paulo, né? Sou de Suzano, Zona Leste, extremo leste, inclusive. Né? Não é nem só a zona, é o extremo dela. E aí, quando eu fui vindo, né, circulando aqui no centro, já estava um pouco mais crescido, né, de poder andar sozinho, por exemplo, e tudo mais. Eu fui muito percebendo esse trancafiamento dos parques. Eu lembro quando o Parque da Luz não era ainda todo cercado, por exemplo, né? E o quanto de vida tinha ali dentro. E hoje em dia ainda tem vidas ali dentro, mas de outras formas, né? E aí, quando a gente vai trabalhando, que é isso, eu tô trampando com a galera em situação de vulnerabilidade já faz quase uns 5 anos. Assim. Antes de eu terminar minha formação, eu já era redutor de dano, já, né? Meu TCC foi dentro disso. E aí, vendo também essa circulação de higienização da cidade e a restrição ao acesso à cultura e a restrição de não poder fazer um pagode no fluxo, porque eles não são permitidos, de tentarem tirar o teatro, né? É muito doido isso. E aí, falando lá da minha cidade, por exemplo, e cultura, lá na minha cidade a gente foi aprovado a lei do pancadão que proíbe festa clandestina na rua. E antes disso, há 1 ano atrás mais ou menos, a gente teve o teatro de container fechado lá na cidade. E aí o quanto isso vai ficando, tipo, difícil de ter acesso à cultura, por exemplo. E aí te obriga a vir pro centro, por exemplo, para ver uma peça de teatro. Porque lá na Quebradinha já não tem mais nosso teatro. E aí, quando tem pela prefeitura, é sempre um negócio que não nos cabe, porque não conta, né? Não vincula. Então, acho que, mesmo fora do centro, a gente também vê essas mudanças, né? O quanto a cultura, na pandemia, foi tão importante para a gente ter como saúde mental e sobrevivência nos isolamentos. E quando volta, todo mundo volta muito sedento, né? Para as festas e para os reencontros, para os abraços. E aí vai vendo essa desarticulação de ver a cultura como acesso à saúde, né? Enfim, acho que... Isso que você falou é muito interessante, né? Me chamou muito a atenção quando você fala que a prefeitura proibiu festas clandestinas na rua. Mas o que é para ser considerado clandestino? Uma ocupação do espaço público?
qual que é o critério que vai determinar isso como clandestinidade ou não, né? Porque me parece que dependendo a quais interesses vai ser defendido ou vai estar ali vinculado esse tipo de ocupação do espaço público, Total. né? Para ser determinado como clandestino ou não. Que é o cerceamento, né? Vai cerceando e aí vai permitindo ainda mais violências, né? Porque é onde tem as Sim. festas clandestinas, em quebrada, né? É. Suzano já é uma grande quebrada, mas aí, né, dentro das E suas aí, quando você tem uma vulnerabilidades. ocupação popular, é enquadrado como algo clandestino. Clandestino, exato. É Né? muito doido, né? E violento ao mesmo tempo. Porque aí Uhum. volta esse lugar da gente ter que se locomover da onde a gente tá pra ter acesso Da à cidade. ausência, Exato. da ausência do Estado Uhum. na institucionalização de uma cultura, de uma linguagem artística, mas a presença do Estado na forma de violência e de violência. repressão. Exato. E aí, pra ir finalizando, né? Nosso bate-papo tá muito gostoso. Qual a visão que vocês querem deixar pro público que tá nos ouvindo e nos assistindo? Tem uma coisa que eu fiquei, assim, refletindo muito, né? Quando a Nath lançou o convite sobre a cidade, assim, eu acho que eu vivo muito a cidade. Eu até tenho muita dificuldade de conseguir sair. Quando eu vejo, eu tô muito enfiada, tenho 1000 rolês para fazer, 1000 articulações e tal. Com a SP Paris também, né? A gente vem promovendo, inclusive esse domingo a gente vai estar com o ateliê aberto lá na Vila Anglo, junto com Catimba. Então já é um convite, assim, de ocupação dos espaços públicos em frente à Praça Rio dos Campos. E aí eu acho que a coisa que eu fico pensando, assim, é que a cidade, ela nos consome muito, assim. E eu sinto que eu sou uma pessoa muito acelerada, porque eu vivo o ritmo da cidade, assim. E às vezes é até bizarro, né? Minha irmã fala assim, cara, você não precisa correr, porque eu fico competindo com as pessoas no metrô, assim, no final de semana, saca? Não preciso correr, mas eu tô o tempo inteiro correndo, assim. Então, às vezes eu até tô correndo, mano, atrás do meu rabo, porque não tem porquê, e eu tô ali fazendo corre, assim. Mas é isso, assim, eu acho que enquanto circulação, eu também vou sentindo com o tempo, vou fazer 40 anos que eu vou ficando mais cansada, mas ainda assim, eu sinto que tem muitas coisas acontecendo, assim, que o meu desejo é criar um grande mapa mesmo, assim, das coisas se conectando, das pessoas conseguirem ter experiências foda, né, que nem viver o bar da Dona Nice um dia e sentir como é que é tá ali e conviver com as pessoas do centro, né? E eu acho que isso me interessa muito, assim, então acho que como resposta, não sei exatamente o que você perguntou, essa relação com a cidade, para mim, ela é uma relação de muito cansaço, mas também com muito apaixonamento, assim, porque é isso. Tem coisas que acontecem aqui que não vão acontecer em lugar nenhum, assim. Então, esse contraste, assim, é muito foda, assim. E ele é muito viciante, eu acho. Tipo, eu sou completamente viciada. Olha só. Bom, eu diria que a cidade é nossa, né? A cidade é nossa, a gente tem que tomar a cidade pra gente mesmo, né? A gente que ocupa, a gente vive, a gente trabalha na cidade e a gente tem que se apropriar dos espaços, a gente tem que... Se a gente não se sente pertencente ao espaço, a gente tem que, de alguma maneira, buscar alguma ferramenta, alguma coisa para poder criar esse vínculo e transformar isso como nosso mesmo, né? A gente não pode permitir que isso seja tirado da gente, né? Então, acho que a única forma que a gente tem é ocupar e tomar de assalto mesmo, né? É tudo nosso. Nossa, nada deles. Nada deles. E aí a pergunta principal, né, a gente sempre faz, que é, se você fosse uma prática de redução de danos, qual prática você seria? Você é uma viciada, então já pensa nisso, já. Você já não falou que tava viciada em adrenalina? Eu seria a PrEP. Toma. Ai, Tá, que meu amor. tudo! É uma prática de redução de danos, no Eu shade. seria uma PrEP. No shade. Dani, quer trazer a sua? Ah, puta, não pensei. Eu pensei assim, ai, fumar maconha, ficar de boa. Ter uma brisa junto, assim, e ficar só suave, assim. Sabe, estão num lugar de paz. Dentro da banheira. Não, tô zoando, não Gostoso pensei, demais. só fiquei pensando no clima. Eu acho que eu seria o canudinho, pra não usar na nota os cheiráveis. Pra evitar ali a hepatite, né? Um negocinho mais assim. E aí, quero deixar a pergunta pra você que tá nos assistindo e nos ouvindo. Que prática de redução de danos você seria? Gente, a gente chegou ao fim. Eu agradeço muito. Obrigada demais por vocês terem Imagina, eu que topado agradeço. participar. Foi muito gostoso. Adorei. Foi muito Adorei. gostoso. E é isso. Se você gostou também, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha. E é nóis, família. Valeu por hoje.